Pensem comigo, se a inovação é o motor que move uma empresa, o conflito é o atrito. Ele vai acontecer, não tem jeito. Mas e se fosse possível transformar esse atrito em tração, em impulso para frente? Pois bem, nesta nossa análise, vamos mergulhar num sistema que propõe exatamente isso, mostrando como a mentalidade de um mediador pode ser a ferramenta mais poderosa de um líder. E vamos partir de uma ideia que é fundamental. Lidar com conflito não é só uma habilidade interpessoal, não. É a competência que define o teto do potencial de um líder, é o que de fato separa a intenção da execução. Ou seja, ou multiplica o impacto ou limita tudo de vez. A nossa jornada aqui vai ser bem direta. Primeiro, vamos entender a raiz do problema, depois apresentar a grande ideia do líder mediador, mergulhar em ferramentas práticas, definir os limites desse papel e, no final, fechar com um modelo de ação bem claro. Vamos começar com uma mudança de perspectiva. Conflito não é um sinal de que algo deu errado. Pelo contrário, ele é um sintoma inevitável da mudança. É, de certa forma, o som que o progresso faz. O problema é quando essa energia do conflito não é bem canalizada. Aí ela costuma ir para dois caminhos bem destrutivos. De um lado, a resistência silenciosa. Sabe como é? O famoso sim na reunião que vira um não no corredor. Isso acaba com a velocidade. Do outro lado, a guerra aberta. Politicagem, cada área defendendo o seu, talentos indo embora. Os dois cenários são fatais para a inovação. Mas por que isso acontece, afinal? É bem simples, na verdade. Inovar exige discordância, debate. Força decisões que nem todo mundo vai gostar, como cortar um projeto ou mudar o papel de alguém. E o mais importante, a inovação sempre cruza as fronteiras entre áreas que têm prioridades diferentes. É a receita perfeita para o atrito. Então, como lidar com tudo isso? A nossa ideia central é uma mudança de olhar. E se o líder agisse não como um general que dá ordens, mas como um mediador que constrói pontes? Vamos explorar essa analogia a fundo. O primeiro ponto em comum está na visão de mundo. Para um mediador, um conflito não é uma crise pessoal, é um fenômeno normal que precisa ser gerenciado. Quando um líder adota essa mesma postura, uma mágica acontece. O drama pessoal vai embora. O foco sai de quem é o culpado e vai para como a gente resolve isso. O segundo ponto em comum é de onde vem o poder. A autoridade de um mediador não vem do título, vem do método que ele usa. Ele comanda o processo, não as pessoas. Um líder que faz o mesmo, que estabelece regras claras para o diálogo, ganha um tipo de controle que gera segurança e não medo. É a tal da firmeza com o método. Muito bem, vamos sair da teoria e ir para o que interessa, a prática. Como é que a gente traduz essas habilidades de um mediador em ferramentas concretas, que qualquer líder pode começar a usar amanhã? Essa aqui é a ferramenta-chave. Todo conflito é, no fundo, uma grande confusão de narrativas. O trabalho do líder mediador é desconstruir isso em 4 camadas. Primeiro, os fatos brutos, sem julgamento. Segundo, as interpretações, o que cada um achou que aquilo significava. Terceiro, os impactos, o que cada lado sentiu. E por fim, o mais importante de tudo, os interesses reais por trás das posições. Separar essas coisas, nossa, muda o jogo completamente. A linguagem também é uma ferramenta poderosa. Mediadores são mestres em reformular as coisas. Eles pegam uma acusação pessoal e transformam num problema profissional que pode ser negociado. Olhem só a mudança nesse exemplo. A primeira frase só gera defesa. A segunda abre a porta para uma solução real. As perguntas certas são capazes de destravar qualquer impasse. E esta é a primeira chave. Ela faz algo simples, mas extremamente poderoso. Tira a conversa do passado, que é um campo minado de culpas, e joga para o futuro, que é um terreno fértil para soluções. Ela força as pessoas a pararem de acusar e começarem a propor. Ok, uma vez que o foco já está no futuro, essa segunda pergunta vai direto ao ponto. Ela ajuda a separar o que é essencial do que é, negociável. É exatamente aqui que a gente descobre onde está o verdadeiro espaço para um acordo. Depois de uma boa conversa, vem o acordo. Mas atenção! Um acordo vago é só um convite para o próximo conflito. A disciplina de um mediador exige a construção de um plano de ação. Quem faz o quê? Até quando? Com que padrão de qualidade? E, claro, quais as consequências? Isso para a gestão vale o ouro. Agora, essa analogia do mediador é muito poderosa, mas ela tem um limite. Existe um ponto em que o líder precisa parar de mediar e simplesmente decidir. Vamos entender bem onde fica essa fronteira. A diferença fundamental é esta. O mediador tem a missão de proteger a conversa. Já o líder precisa proteger a conversa e o resultado.
A obrigação do líder não é só com um processo justo, mas também com o resultado que faça a organização avançar. É essa a responsabilidade que define, no fim das contas, a liderança. Então, como operar com essa dualidade? Este framework final transforma tudo que a gente viu num guia de ação simples para o dia a dia de qualquer líder. A gente pode pensar nisso como se fossem 3 marchas da liderança. O modo padrão, o ideal, é sempre o mediar, usando todas aquelas ferramentas para buscar um consenso. Agora, se há um impasse, mas existe uma regra clara, um critério objetivo, o líder muda de marcha para arbitrar, ouve os lados e aplica a regra. E, finalmente, em situações de alto risco, urgentes ou que ferem os valores da empresa, o modo é dirigir, uma decisão rápida e firme. No fim das contas, a grande lição é esta. Uma liderança eficaz não é sobre evitar conflitos, é sobre ter a sabedoria para escolher o modo certo de agir em cada um deles, mediar, arbitrar ou dirigir. A pergunta que fica é, no próximo conflito que surgir, qual será a escolha certa para proteger a conversa e, acima de tudo, o resultado?